A paz do Senhor a todos, estamos com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje saindo um dia mais tarde, porque nós não tivemos condições aí de gravar essa lição. Ocorreram alguns problemas técnicos e também o meu famoso resfriado alérgico que eu tenho quando a nossa temperatura aqui no sul do Brasil ela cai, sobe, esquenta, tem gripe, a gente fica todo engripado. Mas enfim, no final dá tudo certo e hoje nós estamos aí com a lição número 5, que fala sobre a ansiedade, a antecipação do tempo. O tema é ansiedade, a antecipação do tempo. Essa é a lição de jovens, lembrando que nós gravamos também a lição juvenil já há tempos e agora estamos iniciando com essa lição jovens, estamos começando a entender a forma dela. Ela é um pouco diferente da nossa juvenis, mas é legal também, só a forma dela ser montada aqui, ela é um pouquinho diferente e nós estamos aí felizes porque estamos com essa lição e você é a pessoa que tem nos ajudado no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Nós só temos que te agradecer. O link da lição juvenis está na descrição. O link da lição de adultos com o professor Márcio Mainardes também está na descrição. Eu agradeço a todos aí que têm participado, os professores da nossa lição juvenis e de jovens no WhatsApp. Temos a classe nossa, só de professores. Tem sido uma bênção, professores abençoados lá que têm nos ensinado e têm falado muita coisa e apresentado muita coisa boa lá. E também agora estamos com a turminha de juvenis e jovens alunos do Brasil. Claro que não dá para todo mundo, mas temos alguns alunos aí iniciando o WhatsApp, o grupo de alunos também. Você é convidado, é só mandar mensagem para mim, ó, 42 999 85 1053, tá bom? Então vamos lá, hoje o Matheus Felipe me ajudando, meu filho, e estamos aí com essa lição. A lição de juvenis fala do avivamento, acompanhem também, tem sido bênção. Mas essa daqui fala de tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, tempo para todas as coisas. Vai falar sobre tempo, fala sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, e Deus tem nos abençoado aí com essa lição. O texto do dia: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Esse texto aqui já nos ensina, nos aconselha a toda a nossa ansiedade nós depositarmos em quem? No Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar sobre Ele, não nos preocupar com o dia de amanhã, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que toma conta. Às vezes a nossa ansiedade aí, ela é tão grande, tão gigantesca, e nós esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui com certeza a lançar sobre Ele toda a nossa preocupação e a nossa ansiedade. A síntese da lição diz assim: a nossa fé em Deus nos faz entender que é possível ser feliz hoje e que o amanhã pertence ao Senhor. Tem muita gente que antecipa o sofrimento, antecipação do tempo, antecipa o sofrimento. Ah, mas vai acontecer isso por causa daquilo que é isso e aquilo, e pronto. Fica ansioso, fica sofrendo, fica preocupado, porque já lança toda a preocupação, já fica todo preocupado ou preocupada com os problemas que possam surgir antes de qualquer coisa, antes de acontecer qualquer coisa, já vem a preocupação para a pessoa. Isso faz me lembrar o Salmo 40 e o versículo número 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar com paciência a ansiedade, para combater a ansiedade, tendo
um dos frutos, uma das virtudes do fruto do Espírito é paciência. E para você vencer uma ansiedade, você precisa ser paciente, ter paciência, esperar no Senhor. E o Senhor, Ele traz toda a tranquilidade ao teu coração e a calma, que a maioria das vezes essa ansiedade ela acaba destruindo com o psicológico da pessoa, acabando com as expectativas e sonhos das pessoas. Coisas que poderiam ser resolvidas e coisas que poderiam estar na mão do Senhor, mas eles arrancam da mão do Senhor e ficam ansiosos e não esperam em Deus. Então, o Salmo 40 fala isso, da vontade de Deus, esperar com paciência no Senhor, esperar nele, que ele inclinou, ele inclina e ouve o nosso clamor. Então, espere no Senhor, ouça a voz do Senhor, acalma o teu coração, acalma que ele vai entrar com providência. Desculpa esse resfriado aí, mas eu preciso gravar e esse resfriado tá difícil. Os objetivos da lição: definir o que é ansiedade, suas causas e consequências, explicar o jeito de viver a vida que Jesus ensinou e mostrar como é a terapia de Deus. A lição ela vai ser falada a esse respeito, vai ser comentada sobre isso. A orientação pedagógica, ela diz aqui, para que nós possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, porque independente do tempo de espera, o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Nós dizemos que acreditamos no Senhor, que acreditamos nas promessas, mas a ansiedade afeta isso. Porque se nós cremos e acreditamos, nós não devemos deixar a ansiedade antecipar o nosso tempo, a ansiedade nos atrapalhar de aguardar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O texto bíblico da lição, ele fala em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. E o versículo 25, ele diz assim, para não andarmos cuidadosos quanto à nossa vida, porque pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, se preocupar, nem quanto ao nosso corpo, o que havemos de vestir. Então o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, diz isso. E aí fala, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. E aí cita as aves do céu e cita os lírios do campo, que demonstrando que Deus cuida de todos, que Deus toma conta. E nós não somos mais importantes que eles, até porque nós somos a coroa da criação. E aí no Mateus capítulo 6, esse Evangelho de Mateus, nós observamos esse texto do versículo 25 ao 34, nos ensinando a esperar. É claro que nós falamos aqui a respeito de comer, beber, mas como se trata de uma lição de jovens, por que não dizer a respeito da pressa de casar, a respeito da pressa de, quero namorar, já quero casar, ou a pressa de namorar também, porque muita gente, muito jovem, fica ansioso com a pressa de namorar e casar, e não adianta ficar ansioso, tudo tem o seu tempo, o tempo de estudar, o tempo de se preparar para o futuro, o tempo do seu emprego, serviço, da sua faculdade, da sua escola, e aí sim, o tempo para casar. Vivemos em dias difíceis economicamente no nosso país, então são situações que muitos jovens têm enfrentado, até a preocupação do que vai ser saindo da adolescência, o que vai fazer na faculdade, e depois que sai da faculdade, onde encontrar um serviço, porque ninguém sai da faculdade já com seu serviço
já arrumado. São poucos que conseguem sair da faculdade e já ter o seu emprego. Então há uma preocupação em estudar, há uma preocupação às vezes em trabalhar e estudar para pagar a faculdade, mas aí também há a preocupação de querer casar, que aí não é, são duas vidas. Então, mas por que essa preocupação? Se o Senhor tem cuidado de nós, o que nós devemos entender? Que temos que entregar nas mãos do Senhor. Sim, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, a sua vida conjugal, é entregar na mão do Senhor e Ele estará cuidando. É fácil? Não é fácil, mas o Senhor é especialista em consertar e ensinar a lidar com as coisas difíceis. O Senhor é especialista em te ajudar a sair dessa dificuldade e te ensinar a andar no caminho correto. A introdução da lição fala que certa vez Jesus contou uma parábola na qual um servo não desenvolveu todo o seu potencial, porque teve receio do seu senhor. O seu receio fez com que ele escondesse o talento que havia recebido na terra. Mateus capítulo 25, do versículo 24 ao versículo 28. Então, o talento, isso eu vejo que o medo de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. A ansiedade, ela faz você esconder o teu talento, o dom que Deus entregou para você. A ansiedade faz ter medo do novo, medo daquilo que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos acreditar em Deus. No momento em que acreditamos no Senhor, a nossa ansiedade naquilo que nos traz essa ansiedade, ela tende a diminuir. A nossa ansiedade tende a cair, porque nós entregamos nas mãos do Senhor. É dessa forma que nós podemos vencer a ansiedade. O tópico de número 1 fala assim: a ansiedade. Um discurso sobre a ansiedade. A vida é um dom de Deus. Por isso, precisamos aproveitar cada oportunidade que Ele nos concede. A ansiedade, o medo, faz nós não aproveitarmos nada daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a ansiedade é um mal que ele precisa ser combatido, porque a ansiedade traz muito mal para a vida espiritual e para a saúde das pessoas também. A continuação diz assim: pois cada momento é único, ou seja, você perde alguns momentos da tua vida de felicidade, ou muitos momentos, pelo fato da ansiedade e do medo. E são coisas que são únicas, que nós passamos, e por causa da ansiedade nós corremos o risco de perder momentos maravilhosos que passam. E diz assim: não podemos fazer com que o nosso relógio biológico e nem mesmo o tempo volte atrás. Também não podemos adiantar o tempo. Precisamos viver hoje. Então, um conselho que eu lhe dou hoje: viva o momento. Viva da melhor maneira possível o momento. É claro que colocando Deus nos teus projetos, na tua vida, mas viva da melhor maneira. Viva da melhor forma. Deus, Ele vai te ajudar e vai te ensinar e vai trazer o melhor para a tua vida. Aí, na continuação, fala assim o comentarista: por isso, é o mais irracional dos sentimentos. A ansiedade gera inquietação, enfraquece o coração e rouba a paz. Então a ansiedade é alguém que vai encontrar com a namorada, primeira vez que vão no encontro, e daí um atraso, começa a ficar ansioso e olha no relógio, e olha no celular, e o que está acontecendo, e a demora e tal, e isso vai trazendo um desconforto e rouba a paz. Por que roubar a paz? Porque quando nós não sabemos o que vem no amanhã e ficamos preocupados com a resposta, isso nos gera
uma tristeza, porque nós perdemos a nossa paz. É mais ou menos quando alguém faz um exame, você vai ler o resultado do exame, e lá você não entende nada daquele exame, eu penso que entende, e começa a ler, e você, esse tempo aconteceu comigo isso, e você olha assim e fala, meu Deus, né? Você lê, e eu tinha lido nos exames, e daí falei, ah, Deus, está em tuas mãos, amém, glória a Deus, e pronto, e fiquei tranquilo. Tanto que eu até esqueci de buscar o exame lá, fui buscar alguns dias depois, não era para demorar tanto, mas acabei demorando, porque chegou no momento que eu falei, ah, Deus, está em tuas mãos. Mas há pessoas que quando pegam o exame e abrem, é perigoso ter um infarto, ou um infarto. É perigoso a pessoa cair dura, assim, morrer só com o resultado do exame. Então, pessoas que perdem o sono por causa que ficam preocupados com o dia da manhã e que acham que está tudo perdido. Então, enfraquece o coração, rouba a paz. Então, traz a inquietação. E aqui diz que o mestre afirmou, não vos inquietais, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Então, Jesus ensinou, fique inquieto, não se preocupe com o dia da manhã, fica tranquilo. Então, é esse mal que as pessoas sofrem. Causas. O tópico 1.2. As causas da ansiedade são diversas, pois vivemos dias maus. Tempos trabalhosos temos visto e vivido com pesar. Vários conflitos e tensões em nossa nação, crise na política, na economia, na educação, na saúde, etc. Então, essa crise aqui, esses conflitos, geram problemas para a saúde das pessoas. Por quê? A nação, tudo que você tem assistido no jornal, olhado o jornal e se assustado com todos os problemas que surgem dentro da nação. Se você olha um jornal, plantão policial, alguma coisa assim, você fica assustado com as notícias terríveis que acontecem. Então, o nosso país passa por uma crise imoral, política, religiosa, também posso dizer dessa forma, na educação, na saúde e tantas outras coisas. O país, ele tem sofrido, e isso traz para muitas pessoas um desespero, achando que as coisas não vão mais ser solucionadas e não vão melhorar. Então, acabam pessoas ficando doentes por causa da ansiedade e tem doenças, depressão, que são doenças psicossomáticas, doenças da mente. Alguém já disse que depressão são demônios. Não é demônios, não. Depressão são doenças mesmo, psicossomáticas. É claro que por causa de uma depressão, o diabo ele se aproveita muitas vezes dessa situação e faz com que a pessoa venha tirar a própria vida e venha ocorrer outros fatos, outras coisas que o diabo se aproveita da situação. Mas a depressão é uma doença que ela tem aumentado. O porquê que a depressão tem aumentado? Por causa da situação do país mesmo, a situação financeira das pessoas, o desespero, as dívidas, e aí esses problemas, essa depressão, ela traz mal para o casamento, e dentro do casamento pode trazer problemas para o cônjuge, os dois mesmo, e para o casal, e também nisso pode acontecer de ser uma bola de neve que acaba fazendo o quê? Com que pessoas venham a traição dentro do casamento, e aí vem gerando um monte de coisa, porque por causa da ansiedade, se acalmasse, respirasse e tal, não entraria na depressão, não entraria nos problemas dentro do lar, dentro da casa. Aí começa a discussão, briga, por causa dessa ansiedade, porque não sabe o dia da manhã e não confia em Deus, e essa briga, ela gera a separação e gera grandes problemas dentro da casa, no meio dos filhos, no meio da família. Continuando aqui, o que o comentarista disse. Em nosso dia a dia, inúmeros são os medos que solapam nossas mentes, como foi mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7,5, assim, antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Entretanto, os temores não puderam obstruir a visão de Paulo e nem o impediram de realizar a obra. Então, vem temor, vem preocupação, vem.
Vem alguma coisa que você não aceita na sua igreja? Vem. E isso gera um ponto de ansiedade. Mas não desistir do chamado que Deus tem para a tua vida, daquilo que o Senhor tem para fazer para você no teu dia a dia. 1.3 diz assim: consequências. A ansiedade provoca diferentes males à nossa saúde física e mental. Então é nessa situação que eu te falei, depressão. A depressão pode gerar também, ou melhor, tem a depressão, daí tem a síndrome do pânico, que a pessoa entra em pânico, não pode ir no meio do movimento, não pode ir no meio da igreja, não pode estar perto de pessoas. Tudo isso são doenças psicossomáticas da mente que afetam as pessoas. E começa com o quê? Uma ansiedade, não saber esperar, o desespero. E isso vai gerando fatores difíceis. Agora, quando você entrega nas mãos do Senhor, passa a ser diferente. Porque você entrega para Cristo agir. Se você conseguir confiar, entregar a tua vida para o Senhor, no teu coração, e você vai ser calmo, você vai se acalmar, porque Deus vai estar tomando conta da tua vida. Então, você precisa entregar, precisa. Consequências. Charles Stanley diz assim: a ansiedade é um caminho que normalmente leva a pessoa a um estado de medo, negatividade, sem um minuto de paz sequer. A pessoa se fecha, essa ansiedade gera a depressão, se fecha no quarto, fecha as janelas, fecha tudo, a vontade apenas é de morrer. Mas em nome de Jesus, se tem alguém que está me assistindo passando por essa situação de ansiedade, de depressão, pela autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu venho repreender esse mal sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Que você venha ter paz no teu coração, lembrando que Jesus é o príncipe da paz. Lembrando que Jesus, ele cura teu coração. Lembrando que o Senhor vai te libertar, sim, dessa depressão, desse sofrimento, dessa ansiedade, em nome de Jesus. A ansiedade faz com que pessoas precisam tomar muitos remédios fortes. Remédios que tem que ser receitado por médicos, mesmo receita, que não compra sem receita. Para quê? Para a pessoa ficar praticamente dopada, para que ela venha não ter ansiedade, venha acalmar. A ansiedade, ela gera, de repente, na vida de um casal, ela pode gerar problemas dentro da vida sexual também do casal, por causa da ansiedade. Então, a ansiedade é algo que ela precisa ser superada, ela precisa ser vencida, essa ansiedade. Em nome de Jesus, você vai vencer. Consequências ainda aqui. Ansiedade está... Quem vive dominado pela ansiedade, vivendo segundo o padrão do pensamento desse mundo. Então aqui o comentarista fala que quem anda ansioso está segundo o padrão desse mundo que jaz o maligno. Está segundo o padrão desse mundo. Então isso não quer dizer que você está fora dos caminhos do Senhor. Mas o comentarista até diz segundo o padrão desse mundo, porque esse mundo ele é atribulado, é corrido. Então, o que nós precisamos? Estamos vivendo esse mundo, mas precisamos ter a mente de Cristo e acalmar nosso coração. Romanos 12:2, ele cita aqui, mas daí tem um pense aqui, que eu lembro do presbítero Edson Mendes. Pense, que diz assim na lição: você tem resistido à ansiedade ou tem permitido que ela domine seu coração? É uma pergunta. E um ponto importante aqui: viva um dia de cada vez, mas não deixe de sonhar com o seu futuro. Sonhe e planeje, mas não sofra hoje com as incertezas do amanhã. Se um livro que você vai ler, você pode gerar uma ansiedade para terminar de ler o livro, não veja que número que é a última página. Faz isso. Eu, uma época, apesar que eu até acostumei não olhar quantas páginas tem um livro, eu não quero nem saber. Eu vou ler, é grosso? Tá bom, glória a Deus, vamos ler. Vamos ler. Porque se você lê com ansiedade, você não consegue concentrar e aprender. Você vai querer correr, você não vai aprender nada. E vai te trazer mal. Então, quando eu pego um livro grosso, assim, eu começo a ler, não olho o número da última página. Às vezes, quando eu termino, que eu lembro, eu vou olhar que número que era aquela página, já para mim não ter problema de me preocupar em ler. Até leio rápido alguns livros e
mas nem sei quantas páginas são. Então a vida da gente é assim também. Não queira saber lá na frente que página da tua vida vai ser aquela. Não queira. Não faça isso. Deixa, vai chegar o momento. Então é como eu leio um livro, eu não vejo a última página. Eu vou saber quando chegar lá. A vida da gente é assim. A página da tua vida, não queira virar antes. Espera. Ponto a ponto. Tempo a tempo. Eu lembro, poderia não citar esse exemplo, mas um exemplo prático até para obreiros que estão me ouvindo. Na Assembleia de Deus ela tem um costume, uma mania até, de levar cada um a ser consagrado, pelo menos aqui no Paraná, observo em alguns lugares, que é uma escadinha. Não é alguém, o cara tem chamado o irmão tem chamado de pastor, já chamam para pastor, não. É tudo o seu tempo. Legal também, bonito isso, interessante. Então, eu lembro como quando eu fui obreiro, primeiro fui cooperador, depois eu fui diácono, depois eu fui presbítero, depois eu fui evangelista, que eu sou até hoje, evangelista e tudo com o tempo. A vida da gente precisa ser assim também. Tudo a seu tempo. Igual uma mulher grávida. Ficou grávida, passou um mês. Ela não vai querer ganhar o filho com um mês, não tem condição. Vai ter que esperar os 9 meses. É tudo no seu tempo. Tópico 2. Um jeito de ver a vida. A filosofia deste mundo. Andar ansioso é andar segundo a filosofia deste mundo que jaz o maligno. Eu citei agora porque esse mundo é corrido, é sofrido. Então, se você andar segundo os padrões desse mundo, você vai sofrer. Vai sofrer muito, vai dar dor no coração, no peito, vai sofrer muito. Daí é que fala sobre Moisés. O povo de Deus foi tomado pela ansiedade, pois começaram a acreditar que Moisés estava demorando muito em descer do monte. Então nós observamos aqui no texto de Êxodo 32, no versículo de número 1 até o 4, ele cita aqui essa história aqui da descida, que eles acharam que ele demorou muito a descer do monte. E aí conversaram com Arão, reclamaram com Arão, foram, pegaram os ouros lá, né, do pessoal, pendentes e tal, ouro, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Aí não souberam esperar o tempo, foram prejudicados por isso. Aí eu vejo no versículo 9, que ele cita aqui o comentarista, do versículo 1 ao 4, mas eu estava observando do 9 ao 12, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado, é um povo que não sabe esperar, um povo obstinado. E o versículo 12, ele diz assim: por que hão de falar os egípcios, dizem... Daí Moisés chega num ponto que pede para Deus, não destrua tal, e achei interessante Moisés, ele bem interessante a conversa dele, que ele convence Deus dizendo assim: porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende desse mal contra o teu povo. Moisés aqui pedindo para Deus não destruir o povo, e Deus até acata o pedido dele, aceita o pedido de Moisés ali, que eu achei muito esperto da parte dele, e preocupado ali, e falou com o Senhor. Aí na continuação do texto fala sobre uma outra ansiedade que levou Saul ao erro. 1 Samuel, capítulo de número 13 e versículo do número 8 ao versículo 15. Mas eu anotei também um versículo também que me chamou a atenção, que foi o versículo de número 13, que diz assim, o versículo de número 13, diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Meu Deus, que terrível, né, Mateus? Se ele aguardasse e esperasse, seria confirmado o reino. Vejam que absurdo. Por causa do quê? Ansiedade. Tratou com Samuel o horário que eu falo, o tempo de chegar, e Samuel
não chegava no tempo. E ele achou que ele então deveria fazer aquilo que era para Samuel fazer. Não foi confirmado o reino por causa disso. Aí nós olhamos a respeito de Marta, no Lucas capítulo 10, versículo 40 ao versículo, já deu 25 minutos? Nossa pessoal, vamos decorrer aqui. Lucas capítulo 10, do versículo 40 a 41, vamos ver o que vai dizer aqui, Lucas capítulo 10, versículo 40, sobre Marta e Maria. Diz assim, mas eu vou ler já o versículo 41, que diz assim, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Por quê? Porque Marta, porém, andava distraída com muito serviço, tal, se aproximou do Senhor e falou para a irmã dela vir ajudar. Chegou para Jesus, que dá uma dura, deixa ela vir me ajudar. E por que está afadigada? Então, nós temos que acalmar o nosso coração. Aí, depois ele cita Jesus, Mateus 6 e 25, Filipenses 4 e 6 e 1 Pedro 5 e 7. Eu vou andar aqui por causa do tempo já, né? O 2.2 diz assim, o modo de vida das aves. É bom observar os passarinhos, pois, embora não trabalhem, têm o sustento garantido pelo Criador. Aí é uma lição que calma. Está faltando sustento para a tua vida? As aves, como que elas conseguem? Então acalma o teu coração. Eu vejo Deus agir. Eu já tive muita experiência de levar alimento para as pessoas que aguardavam, daqui a pouco chegou aquele alimento. E as pessoas pedindo, como também já recebi. Então, calma. Deus, ele está no comando. Ele sustenta, ele cuida. As aves dependem do Criador. Os pássaros cumprem o propósito para o qual Deus os fez. Eles sabem que com isso terão provisões diárias. Então nós vamos fazer o propósito que Deus tem para a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial. Você tem um chamado de Deus para algo no ministério? Faz então. Faz e Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida. Claro, não impede você de trabalhar, vai trabalhar. Mas se as coisas também não fecham para isso, não se preocupa, que Deus, ele vai estar cuidando de você. Ah, mas eu não consegui meu serviço, não consegui emprego. Calma, você procurou, tá ótimo, tem que procurar mesmo. Não deu certo, Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar de você. Daí fala dos lírios do campo, e aqui ele diz assim, os lírios, diferentemente dos pássaros, vivem poucas horas, entretanto, Deus lhes concede crescimento exuberante e beleza para enfeitar os campos, exalar uma fragrância agradável, uma vida curta, porém com propósito. Mateus 6, 28. Então, que eu e você tenhamos propósito em nossa vida. Propósito. Aqui um pense do irmão Edson. Pense! Porque Jesus pediu às pessoas que olhassem os pássaros, os lírios do campo, o que eles têm para nos ensinar? E aí, ponto importante. Deus deseja mostrar, utilizando o exemplo das flores e pássaros, que não precisamos viver ansiosos quanto ao nosso sustento, pois Ele tem cuidado de nós. Então, para você aprender, para mim aprender. E aí, o tópico 3 já, Mateus Felipe. Tópico 3. A terapia de Deus. Aprendendo a depender do Senhor. Deus, como um pastor amoroso, cuida de nós, suprindo nossas necessidades. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é a nossa suficiência. Daí fala de Davi, um dos mais conhecidos, que é o Salmo 23, aprendeu a confiar e lançar fora toda a ansiedade, confiando no Senhor, acreditando na proteção de Deus, acreditando no poder de Deus. E aí o comentarista fala, o Senhor nunca perde o controle das circunstâncias, Ele é soberano. Por isso, como Davi, podemos declarar, deitar-me fazem verdes pastos, e mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmo 23, versículo 2, confia no Senhor, confiar, depender, como diz o nome desse canal, dependentes de Cristo, depender do Senhor, confiar. 3.2, enfrentando os temores.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu me lembro uma época que eu tinha meus 15 anos, eu estava fora da igreja e eu tive apavorado, pavor, que eu fui passar por uma cirurgia na época, muito séria. Cirurgia, foram 3 naquele ano, e foi uma cirurgia muito séria. Uma delas eu perdi até um pedaço do meu intestino naquela cirurgia, e na verdade eu estava em pânico pelo fato que eu não estava na casa do Senhor com os meus 15 anos. Mas aí, passado o tempo, eu passei por uma outra cirurgia alguns anos depois, mas eu já estava servindo ao Senhor e eu pude notar a diferença com o Senhor e sem o Senhor. Quando eu estava sem o Senhor, eu passei pavor no meio de morrer. Quando eu estava com o Senhor, até estava me despedindo do povo, e bem com Deus, e falando, meu Deus, eu estou indo morar no céu. Então há essa diferença. Não temer mal algum. Porque mesmo que está acontecendo mal de vir sobre você, você não vai temer. Por quê? Porque Deus está com você. Essa diferença que faz, essa paz que o mundo não nos dá. E aqui diz, sobre Davi, talvez Davi ao lutar contra Golias poderia ter sentido algum temor, mas a sua fé em Deus era maior do que o medo dele. Ele enfrentou. Por quê? Porque ele confiava no Senhor dos Exércitos. É isso que nós precisamos entender nessa lição e sair daqui entendendo que a ansiedade, ela não pode nos afetar. A ansiedade não pode ocorrer em nossa vida. Se preocupar, falo, Deus, está em tuas mãos. Ah, eu estou doente, não sei o que, está em tuas mãos. Ah, Senhor, vai faltar dinheiro para pagar minha dívida, está em tuas mãos. Ah, vai faltar alimento, está em tuas mãos. Vai faltar isso aqui, está em tuas mãos. É isso que nós precisamos. Enfrentar os Golias, enfrentar os gigantes. E o 3.3, surpresas de Deus. Temos um Pai amoroso que sempre nos surpreende nos momentos de crise e dificuldade. O comentarista fala isso. Quando pensamos que vamos sucumbir e não existe uma saída, pronto, Deus vem. Quando você acha que não tem jeito mais, Deus chega com a providência. Vou comparar uma coisa aqui, não sendo uma comparação muito legal, mas só para você entender. É igual esses filmes de super-herói e tal, que tá caindo uma barragem, está destruindo, e daqui a pouco aparece o Superman, já se conserta, né? Que é um herói e tal. Deus é acima de Superman, acima de qualquer herói. Mas para você ter ideia, que naqueles filmes lá, é mentira que vai aparecer o Superman para socorrer o povo. Mas nós temos um Deus que não é de mentira e que está em todos os momentos conosco e pronto a ouvir o meu e o teu clamor, a ouvir quando nós clamamos o nome dele, a ouvir quando nós chamamos ele. Ele estende as mãos dele, poderoso, em qualquer lugar, e nos socorre, nos ajuda, porque é o Deus que eu e você temos que confiar. A partir do momento que a nossa confiança aumenta, a nossa ansiedade ela vai diminuir. E se nós confiarmos muito, 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 nós não vamos ter ansiedade. Então coloca isso no teu coração. E o pense, que diz aqui, como você, pense que eu falo porque está escrito aqui, pense. Como você reage diante das situações difíceis da vida? Você permite que o medo e a dúvida o paralisem? É igual você vê um acidente que paralisou. Agora, tem gente que com problema, com dificuldade, quer enterrar o seu talento. Ou quer paralisar, não quer fazer mais nada, quer se esconder, quer fugir. Ponto importante. Diante da presença de Deus, todo medo é lançado. O verdadeiro amor lança fora o medo. Assim, para o cristão, enfrentar o medo é vencê-lo. O medo é lançado fora. Assim, para o cristão, enfrentar o medo é vencê-lo. Para o Golias cair, teve que Davi enfrentá-lo. Então eu e você temos que enfrentar o gigante muitas vezes. A conclusão, a ansiedade é um mal que devemos combater arduamente, pois ela é prejudicial à nossa saúde física, mental e espiritual. O único antídoto capaz de vencer esse terrível mal é nossa fé. Confie no Pai e deixe de lado toda ansiedade. Toda ansiedade de lado. Confia no Senhor e Ele entrará com a providência na tua vida. Confia no Senhor e Ele estenderá as mãos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Da onde? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o meu socorro, Ele está presente na hora da angústia, na hora da minha preocupação, na hora que aparecer essa ansiedade,
eu posso clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a Deus no nome de Jesus Cristo, e Ele vai acalmar o nosso coração. Eu gostaria muito de agradecer você. Obrigado pelas curtidas que você tem dado, obrigado pela visualização no canal de Minha Espírito Santo Dependentes de Cristo. Eu agradeço seus comentários também, acho muito importante, é ótimo para meus comentários, e agradeço muito porque a lição jovens que comecei a escrever, olha, estou escrevendo lição, né? Não, a lição jovens que eu estou comentando tem sido bem assistida. Eu agradeço você também, tanto você dos jovens como juvenis. Deus abençoe em nome de Jesus, mas você que eu estou falando com a lição de jovens, obrigado por vocês terem assistido mesmo, ter aumentado esse número, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus por você ter esse momento de estar comigo. Deus abençoe, a paz do Senhor.